comigo. Eu quero ler 2 textos com vocês hoje. Na verdade, o texto base vai ser um texto do Novo Testamento, mas eu quero meditar com você hoje na vida, das atitudes, na história de um homem que marcou a história do povo de Israel e nos ensina muito, muito, muito. E hoje nós vamos aprender um pouco mais com ele. Eu tenho, nesses últimos dias, meditado muito nesse tema, na vida desse homem. Abra aí Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14, pode ser 14 e 15. Diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no altar de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Só até aí, olha para mim. Verso 15 diz assim, ó: mas no lugar adequado, onde ilumina bem... Vou pedir para você dar um beliscão no irmão que está do lado. Onde ilumina todos os que estão na casa. Eu quero hoje falar com você sobre ser luz. Eu falei com a pastora Xanda ali que o bispo, conectado, ajustado, em comunhão, já citou aqui de sermos luz. Foi de Deus, confirmou no meu coração o que eu ia falar. Mas a verdade é que eu quero falar de ser luz, mas ao mesmo tempo eu quero falar de estar conectado ou de ser conectado. Porque existe uma diferença de estar e ser. Todas as vezes que alguém elogia a pastora Xana perto de mim e fala assim: nossa, a pastora Xana está linda. Eu falo: não, ela não está linda, ela é linda. Porque não é a roupa que deixa ela linda. Ela é linda naturalmente. Mulher da minha vida. Existe uma diferença de estar e ser. Eu quero, através de uma ilustração muito simples, trouxe aqui uma tomada e trouxe aqui uma luz de emergência. Eu vou usar, está desligado, tá, irmãos? Vamos pensar que estou te enganando. Está desligado. Mas para você entender como funciona ou o que é estar conectado com Deus. Porque, irmãos, eu falei isso na célula de jovens, e é uma verdade, irmãos. Nós temos dificuldades de viver uma vida intensa com Deus. E eu vou te explicar na prática aqui com esse... Legal que eu já atraí sua atenção, tá vendo? Tá todo mundo olhando isso aqui, o que vai fazer com isso? É assim que funciona, irmãos. Quando nós estamos conectados com Deus, o texto fala de sermos luz. E o que a luz faz, irmãos? Ilumina. Mas nesse texto, ela fala de iluminar bem todos os que estão na casa. O que é estar conectado com Deus? Vamos imaginar que essa régua, que essa tomada, que essa extensão, não sei como vocês chamam aqui, seja Deus. E eu, o pastor Jedson, seja essa luz de emergência. Eu tenho a opção todos os dias. Ó, está desconectado, como que acendeu? Liguei aqui, irmãos. O que eu estou te mostrando aqui, talvez o que eu vou te mostrar primeiro é a vida de algumas pessoas que estão aqui hoje. Que quando chega na quarta-feira, durante o culto de oração, se conecta com Deus. Vai embora para casa, quinta-feira acorda, desconecta de Deus. Pastor, e sexta-feira? Continua desconectado. Pastor, e sábado? Continua apagado. Mas domingo à noite, as pessoas vêm e se conectam com Ele novamente. Deixa eu te falar uma coisa. A vida que Deus tem para mim e para você não é uma vida de momentos, é uma vida de intimidade com Ele. Sabe o que Deus quer de mim e de você? É que nós venhamos a ficar conectados com Ele a todo instante. Sabe o que Deus quer de mim e de você? É que a gente não tenha coragem, irmão, de fazer isso aqui, ó.
desconectar dele e deixar de ser luz nesse mundo. Irmãos, vivemos um tempo onde as trevas estão avançando, cada vez mais, não só nas leis, mas em tudo, em todos os costumes. Fomos passear no Mucugê esses dias e eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas do mesmo sexo andando de mãos dadas. Eu vi um pastor falando algo esses dias que me chamou muita atenção. Ele falou assim: irmãos, nós evangélicos, já somos maioria no Brasil. E ele fala assim, palavras dele, tá? Nós já ultrapassamos os católicos em números de fiéis. Aí depois ele falou algo que me chamou a atenção. Mas o Brasil não está mudando como deveria. Irmãos, nós não temos que ter igrejas cheias de pessoas vazias, igrejas com pessoas apagadas. Mas na verdade nós temos que ter pessoas na igreja, e Deus vai mandar muitas pessoas, amém? Mas nós queremos que tenham pessoas aqui que estão conectadas com o Pai, conectadas com Deus, para que possam ser luz nesse mundo. Eu te falei isso, porque eu quero falar com você sobre a vida, vou deixar aqui no cantinho, de um personagem que eu gosto muito. E hoje eu vou falar com você sobre a vida de Davi. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia, ela é perfeita. E a Bíblia não é um conjunto de livros, de 66 livros, que conta só o lado bom de um personagem. Conta as falhas, conta os pecados, conta os defeitos, para mostrar que foram seres humanos, como eu e você. Mas que, de alguma forma, alguns deles conseguiram uma graça diante de Deus para ser usados para arrebatar multidões, para vencer gigantes, como o próprio Davi. Mas ao mesmo tempo, outros demonstraram suas fraquezas. Agora, por que alguns não conseguiram? Mesmo lá no Antigo Testamento, ficar conectados com Deus o tempo todo. Eu quero hoje, através da vida de Davi e das atitudes desse homem, conversar com você e te mostrar a diferença da nossa vida quando estamos conectados com Deus e da nossa vida quando estamos desconectados dele. Presta atenção comigo. Quais as diferenças de alguém que vive conectado com Deus e alguém que não vive? Vamos lá. Primeira diferença: uma pessoa conectada leva libertação. A Bíblia nos conta que Davi foi chamado por Saul atormentado, e quando que o espírito atormentador saía de Saul, irmãos? Quando Davi fazia o quê? Tocava a harpa. Repare que Davi não cantou, repare que Davi não colocou a mão na cabeça de Saul, mas ele de alguma forma levou libertação para aquele rei. Uma pessoa conectada leva libertação, por onde ela passa. Davi, eu vou mostrar para você lá na frente que não foi só a libertação de Saul, mas foi a libertação de um povo. Irmãos, não combina ser conectado com Deus e não levar salvação, não levar libertação. Não combina eu ser cheio, nem estar. É ser cheio do Espírito Santo e eu ver alguém na rua e eu não ser capaz de falar do amor de Deus para essa pessoa. Não combina. Estar conectado com Deus é o mesmo que levar libertação, restauração, cura, salvação para essas pessoas. Mas o problema, irmãos, é que nós estamos muito focados em buscar a nossa bênção. A igreja dos dias de hoje está muito preocupada com a própria bênção. Eu quero ser abençoado. O que Deus tem para mim hoje? Irmãos, Deus vai te abençoar, amém? Deus tem bênção para você, amém? Deus tem bênção para nós. Eu vou incluir, eu também quero receber minha bênção. Mas estar conectado com Deus é fazer alguém experimentar algo diferente com o próprio Deus. Saul experimentou um alívio, porque um jovem tocou a harpa na frente dele, e o espírito atormentador vazava. Só que o mesmo Davi, no momento onde estava desconectado, ele levou destruição. Olha que interessante. Depois de ser rei, e a Bíblia diz que no tempo onde os reis saíam para a guerra,
Davi, que era rei, ficou no seu palácio. E ele foi na sacada do seu prédio e olhou e viu Betseba tomando banho. A história você já conhece, vou falar um pouco dela lá na frente. Mas a Bíblia diz que Davi se deitou com essa mulher, que era casada. E esse pecado de Davi trouxe destruição. O mesmo Davi que antes levou libertação, porque estava conectado com Deus, no momento em que estava desconectado, levou destruição. Destruição para quem? Para ele mesmo, porque o filho dele, Betseba, morreu tempos depois. Destruição para o próprio Urias, porque morreu na guerra, porque ele, cometendo um homicídio ali, o Davi, pediu para que ele fosse posto na frente de batalha para que morresse primeiro, porque primeiro ele trouxe Urias para casa para ter relação sexual com a mulher, depois que ela descobriu que ela estava grávida, para encobrir o próprio pecado. Ele percebeu que Urias não se deitou com a própria mulher, que ele queria que Urias achasse que o filho era dele, Urias, não do próprio Davi, do rei. E a decisão maravilhosa de Davi foi levar a destruição. Por quê? Ele matou Urias, colocando Urias na frente de batalha. Repare que o mesmo homem, claro, em tempos diferentes, mas o mesmo homem que um dia levou libertação para alguém, tempos depois levou destruição. Sabe por quê, irmãos? Hoje pela manhã foi muito precioso, hoje pela manhã aqui, nosso estudo sobre o pecado. Irmãos, as consequências do pecado são, vou falar, catastróficas. Falei certo, falei? São cruéis demais. E nós não nos atentamos ao que vem depois do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós ficamos focados só naquele momento de prazer, só naquele momento que é maravilhoso ali. São minutos de prazer que podem te levar para uma eternidade de sofrimento. Sabe por que algumas pessoas vivem no pecado, irmãos? Porque elas já desconectaram do Pai há muito tempo. São pessoas que frequentam a igreja, que vêm aos cultos, mas não se preocupam em viver uma vida de santificação, que é o nosso tema, que é o nosso decreto do ano. O mesmo Davi, que levou um dia libertação, levou destruição. Segunda diferença é que conectados nós resolvemos problemas, desconectados nós arrumamos problemas. Repare que, eu não vou ler todos os textos para ganharmos tempo, temos a ceia ainda, mas chegou um momento onde um gigante chamado Golias desafiou todo o exército e todo o povo de Israel. E ninguém tinha solução. Davi, conectado com Deus, falou: eu vou. O próprio rei, o próprio líder dele falou assim: não, ele é guerreiro desde a sua mocidade, você é só um pastor de ovelhas. E Davi pega o currículo dele e fala: está aqui meu currículo. Teu servo apacentava no rebanho, veio o urso e o leão, batei no peito, Saul. Eu sei o que eu estou falando, sou preparado. E depois, mesmo assim, Saul tenta colocar a armadura dele em Davi. E a Bíblia diz que Davi não conseguia se movimentar direito, porque aquela unção não era para ele, irmãos. Mas repare que Davi, quando tinha um problema, ele foi para resolver o problema. E com a sua funda e 5 pedrinhas no ribeiro, ele derrubou o gigante. Pessoas conectadas derrubam gigantes, irmãos. Pessoas conectadas resolvem problemas. Mas pessoas desconectadas só arrumam problema. Pessoas desconectadas vivem mergulhadas no pecado e acabam arrumando problema. Problema para ela, problema para os líderes, problema para a família, problema para os amigos. Ou você não parou para pensar nas consequências do seu pecado? Pessoas conectadas enfrentam um gigante de frente e declaram: Golias, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pessoas desconectadas se afundam no pecado, arrumam problema. Davi era rei, irmãos, mas ele arrumou um grande problema. Quando algumas pessoas, já vi pastores pregando nesse texto e falando, em cima desse texto e falando que o problema de Davi foi quando ele olhou para Betseba. Não foi não, irmãos. O problema de Davi começou quando ele se desconectou de Deus.
Esse é o problema, irmãos. Nós estamos viciados, irmãos. Me perdoem a sinceridade. Nós estamos viciados em toda quarta-feira chegar aqui. Alguns ajoelham, outros não. E vim aqui, ó. Oh Deus, cheguei, conectei. Acabou o culto. Que bênção esse culto. Esqueci de Deus. Domingo, opa. Domingo é dia do Senhor. Conectei novamente. Foi essa a vida que Deus trouxe, Deus preparou para você e para mim. Não é esse estilo de vida que Deus quer que eu e você vivamos. Terceira diferença de alguém que é conectado e alguém que não é conectado. Terceira diferença é que o conectado está sempre disponível e o desconectado se contenta em ser espectador. Quando deu problema diante de Golias, Davi, eu vou lá. Irmãos, não vou me aprofundar, mas Davi enfrentou vários gigantes antes mesmo do gigante Golias. Ele teve que vencer algumas coisas antes mesmo de enfrentar Golias. Ele enfrentou a afronta do próprio irmão, porque quando ele foi levar mantimento, o irmão virou para ele, que eu acho que é Abinadab, se eu não estou enganado, ele virou e falou: "Você está fazendo aqui? Você quer aparecer, Davi?" Eu fico imaginando a cara do irmão dele depois de ver Golias caído, com a cabeça cortada. Porque aquele jovenzinho que ele esnobou, desprezou, que ele afrontou, foi quem Deus usou para derrubar o gigante. Mas não foi só ali não. Ele enfrentou o descaso do próprio rei. Porque quando ele chegou para o rei, falou: "Rei, eu vou." E o rei: "Você, meu filho." Olha só o que Saul fala para ele. Com outras palavras, ele está falando assim: "Você não vai vencer." O problema é que aqui Saul, ele estava avaliando e analisando somente a capacidade humana, irmãos. Pessoas conectadas não se apoiam só na sua capacidade humana. O desconectado tem que suprir a falta de unção da presença de Deus com atrativos para atrair pessoas. O conectado não. A vida dele mostra quem Deus é na vida dele. Uma pessoa conectada, ela está sempre disponível. Uma pessoa conectada está sempre disposta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 31, diz assim, ó: "Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-lhe a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra ele." Davi estava disponível, irmãos. Davi podia estar escondido, jogando futebol, jogando videogame. Era um jovem, um adolescente. Ele podia estar lá falando assim: eu sou só um jovem, eu vou viver minha vida de jovem. Eu queria dar uma palavra para você, jovem. Deus quer usar a sua vida na sua escola. Deus quer usar a sua vida na sua família, na sua casa. Deus tem algo para usar, para fazer através de você. Mas às vezes nós ouvimos os jovens declarando coisas: mas eu tenho que fazer, meu Deus, é você. Deus escolheu você para pregar o Evangelho. Deus escolheu você para libertar pessoas. Mas quem sou eu? Não sei falar. Moisés um dia declarou isso para o Senhor: Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Irmãos, independente das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, das dificuldades humanas, carnais, Deus quer usar as nossas vidas. O pastor Gédio está falando para você hoje aqui, não falava em público. Irmãos, eu tremia para falar em público. Eu não gostava de falar em público. Eu não gostava. Hoje eu amo pregar o Evangelho. E eu fui liberto disso quando eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei: Senhor, eu vou usar a minha voz para glorificar o Teu nome. Eu vou usar as minhas cordas vocais, a minha voz, para que o Senhor seja glorificado, para que pessoas sejam salvas. E é Deus que capacita, irmãos. Irmãos, todas as vezes que eu subo aqui para pregar, todas as vezes que eu vou pregar numa célula, numa rede, onde for, irmãos, eu subo aqui com temor, porque eu sei que pregar o Evangelho é também de dar direcionamento. Estar conectado com Deus é viver uma vida de temor. Agora, o desconectado nunca está disponível. O desconectado nunca está perto. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 1, diz assim, ó, o texto que eu citei para vocês: Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra,
Enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No tempo que era para guerrear, o rei resolveu ficar em casa. No tempo que era para estar conectado com Deus, ele resolveu, vou tirar o mês de folga. Irmãos, nada contra folga, nada contra descanso. Descanso é bíblico, descanse. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do marasmo, eu estou falando da zona de conforto. Irmãos, um dos lugares mais perigosos para nós estarmos, se chama zona de conforto. Zona de conforto. É um dos lugares mais perigosos para nós habitarmos, irmãos. Nós não temos que viver na zona de conforto. É na zona de conforto que Betseba aparece. É na zona de conforto que a cobiça toma conta dos nossos olhos. É na zona de conforto que nós nos desconectamos de Deus. Descanse, curta a sua família, trabalhe, mas esteja conectado com o Pai. A pastora Xana me ensina muito. Essa mulher fala em línguas o dia inteiro, irmão. Só que eu fico constrangido. Falo o dia inteiro. Até esse dia, eu estava assistindo uma pregação na televisão, aí o pastor começou a orar e falar em línguas. Aí a Teté falou assim, olha lá, pai, aquele homem fala igual a mamãe. Mas irmãos, porque está conectado com o Pai. Quando andamos conectados com Deus, presta atenção numa coisa, a nossa visão espiritual desembaça, abre. Quando estamos desconectados, o diabo está te atacando, você está passando uma dificuldade, você não percebe o seu discernimento, você perde a sensibilidade espiritual, irmãos. O problema é que nós estamos vivendo um tempo onde a religiosidade nos faz. Domingo, eu me conecto. Segunda-feira, eu não leio minha Bíblia, eu não oro. Vou te fazer uma pergunta. Não responda para mim, responda para você aí. Responda para você, não responda para mim. Diante de Deus, você leu sua Bíblia hoje? Quanto tempo você passou orando hoje? Alguns chegaram aqui hoje à noite e oraram. Quarta-feira é culto de oração. Você chega aqui e ora. E quinta-feira? Você esquece de Deus. Nesse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo, com você, irmãos. Uma vida desconectada do Pai nos faz amargar na lama do pecado. Uma vida desconectada de Deus nos faz viver de derrota em derrota. Uma vida desconectada de Deus nos faz tomar decisões completamente incoerentes com Deus e com a palavra desse Deus. Pessoas que foram chamadas, eu quero fazer um paralelo no link do primeiro texto que eu li. Pessoas que foram chamadas para ser luz. Deus te chamou para ser luz, irmãos. Deus te chamou para iluminar lá fora. Deus te chamou para iluminar o caminho das pessoas. Tem pessoas lá fora que são perdidas, irmãos. Elas estão nas trevas. E elas estão esperando você fazer isso aqui, ó. Cheguei. É você chegar num ambiente e as pessoas perceberem a diferença do seu olhar, a diferença das suas palavras, da sua conduta. Não é você chegar e falar assim, eu sou lá do Ministério Internacional Batista Ebenezer, vai visitar minha igreja. Isso é convite de religioso. Quem está conectado com o Pai, mesmo sabendo que é imperfeito, irmãos, não tem ninguém perfeito aqui, pode declarar assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não sou perfeito, mas você pode olhar para mim, que eu vou te mostrar o que é ser um cristão de verdade. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou o super-homem, não sou a Mulher Maravilha, mas eu posso falar para você que Jesus transformou a minha vida. Eu estou conectado com Ele, e nada, nem ninguém vai me fazer desconectar do Pai. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos vencer a religiosidade. Nós precisamos vencer essa desgraça da religiosidade que nos faz pensar no que pode ou que não pode.
Irmãos, o que pode e o que não pode, é o que deve e o que não deve. Porque a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E às vezes, irmãos, estamos tão desconectados que tem um abismo na nossa frente. Nós estamos caminhando em direção a esse abismo, feliz da vida, tomando uma decisão sem coerência nenhuma, sem temor nenhum, estamos em direção ao precipício. E eu vou te falar uma coisa: você é amado, mas você precisa, como um segundo exemplo que eu dei, segunda diferença que eu falei, de pessoas que resolvem problemas e pessoas que só trazem problema. Pessoas que não são perfeitas, irmãos, mas pessoas que estão disponíveis e pessoas que estão espectadoras esperando. Vamos ver o que o bispo Sandro e a bispo Antônio Neto vão fazer agora. Vamos ver o que o pastor Gérard e o pastor Alexandre vão decidir. Você faz parte disso. Irmãos, nós somos uma família. Nós precisamos ser pessoas conectadas para estarmos juntos. Irmãos, vamos fazer um negócio aqui. Pensei agora. Apaga uma luz aí para mim, por favor. Só mais uma. Eu sei que eu vou prejudicar um pouco a transmissão. Aí, tá bom. Só o meu celular não faz diferença nesse ambiente, amém? Acende o seu aí, a lanterna do seu celular comigo. Acende aí, isso. Acende aí, todo mundo, por favor. Todos que puderem. Todos tiveram no celular. Olha a diferença, irmãos. Nem todos acenderam ainda. Olha para o lado, olha para trás, olha para frente. Balança assim, ó. Isso aqui é um ato profético, irmãos. Nós somos luz. Nós precisamos iluminar as pessoas. Pode acender, por favor. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa para você, para encerrar. Não são os seus líderes que decidem se você vai estar conectado com Deus ou não. É você. É você que tem que decidir todos os dias, com vontade ou sem vontade. Porque, irmãos, tem dias que nós não temos vontade, irmãos. Irmão, tem dia que eu leio a Bíblia e falo assim: hoje eu não quero ler. Hoje eu não estou com vontade de ler. Hoje eu estou com vontade de ficar deitado. Hoje eu estou com vontade de fazer qualquer coisa, menos ler Bíblia. A minha carne não quer. Mas é nesse dia que eu pego a minha Bíblia. E Deus se revela através da sua palavra. É justamente nesse dia que Deus me mostra áreas que eu preciso ser tratado. Então, em nome de Jesus, faça da sua Bíblia não algo para você enfeitar a sua estante, não algo para mostrar, minha Bíblia é King James, ou é Nova Versão Internacional. Pegue a sua Bíblia, e a sua Bíblia precisa ser, não sua melhor amiga, porque você que é casado é sua esposa, né? Você que é casado tem que ser seu marido, mas tem que ser algo vivo e presente na sua vida. O tempo de oração que você passa, o tempo que você passa orando, mostra o quanto conectado você está. E não fique preso, não, porque quarta-feira é culto de oração. É culto de oração, mas não quer dizer que você tem que orar só às quartas no culto de oração. Você tem que orar todos os dias. Eu dei um exemplo esses dias na célula de, não sei se foi de jovens, de casais, e eu vou dar aqui para encerrar com essa ilustração. Irmãos, por que nós viemos, a gente sai da nossa casa e vem para a igreja? A gente vem para a igreja primeiro para adorar a Deus. Nós adoramos a Deus com a nossa disponibilidade, com os louvores, com as nossas ofertas, dízimos, primícias. Nós adoramos a Deus da forma que nós tratamos os nossos irmãos. Nós adoramos a Deus. Mas também, de alguma forma, nós nos alimentamos da palavra, amém? Sim, nós alimentamos a palavra. Agora, uma falha, um erro, um entendimento que é muito errôneo, é nós acharmos que temos que nos alimentar só na igreja. Então vou usar o Francis como exemplo, porque eu sei que meu amigo come bem. Francis gosta de farinha, né? Gosta de farinha. Imagina o Francis hoje, domingo, se alimentou. Glória a Deus. Amanhã o Francis não se alimenta. Terça não se alimenta e quarta ele vai lá e se alimenta. Irmão, quarta-feira o Francis vai estar, na verdade, eu acho que amanhã à noite já vai estar desesperado, porque o corpo dele precisa de nutrientes. Ele precisa se alimentar, fisicamente falando.
Mas vamos continuar a história do Francis, que na quarta-feira se alimentou e forrou o estômago ali, comeu aquele feijão com farinha, aquele jabá, que eu descobri que aqui é jabá, lá em Campos é carne seca. Salivei que agora que é carne seca. Eu gosto, nossa, eu gosto. Carne de sol, e você foi ali e comeu na quarta-feira, mas na quinta ele não comeu, na sexta ele não comeu, no sábado não, e domingo ele veio aqui e comeu. Irmãos, por que eu falei, ele já olhou para mim e disse assim, não rola, não dá, porque ele precisa se alimentar. Agora, por que nós nos preocupamos tanto em nós alimentar o nosso físico, a nossa carne todos os dias, mas não nos preocupamos em alimentar o nosso espírito? Por que nós nos preocupamos em todo dia buscar o trabalho, o dinheiro, a prosperidade, amigos, tantas coisas, e nós esquecemos de Deus, irmãos? Irmãos, hoje no quarto, hoje à tarde eu acendi essa luz de emergência e fiquei olhando para ela. Eu falei assim, Senhor, me perdoe pelas vezes que eu não acendi, na ilustração, né? Pelas vezes que eu acordei e não busquei o Senhor em primeiro lugar. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que o dia estava tão atarefado que eu não orei como deveria. Fiz aquela oração de preguiçoso, Senhor, abençoe meu dia, obrigado por tudo. Amém. Como tem sido a nossa vida? Hoje é noite de ceia, um memorial. Pode vir, bispo, pode vir. Um memorial. Ah, vai ter o louvor? Um memorial. Irmãos, não adianta tomar ceia e estar desconectados do Pai. É o sacrifício de Jesus que nos liga com o Pai. E nesse processo, o pecado não pode estar na minha vida e na sua. A vida pecaminosa nos afasta de Deus. Hoje pela manhã nós falamos disso. Quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais a minha luz vai brilhar diante dos homens. Tem pessoas lá fora que estão perdidas, que não estão na escuridão total, esperando eu e você chegarmos para iluminar o caminho delas. E a nossa luz vem do Senhor. Não perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Davi nos ensina, um grande personagem bíblico, aprendo muito com ele. Mas hoje, de forma intencional, eu trouxe algumas falhas dele, para mostrar a importância de estarmos conectados o tempo todo com Deus, e não termos momentos com o Pai. Quero fazer uma oração com você, antes de nós ministrarmos o louvor. Feche os seus olhos comigo. Senhor, nós queremos nessa noite agradecer pelo privilégio de estar na Tua casa, e por essa palavra, Senhor. Senhor, nós não queremos andar longe do Senhor, nem viver debaixo da religiosidade. Nós queremos de fato ter uma vida de intimidade com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que seja um exercício diário de leitura da palavra, de oração, de santificação, de consagração ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que nós devemos ser santos, assim como o Senhor é santo. Nós queremos viver esse processo de santificação. Nós queremos viver em santidade. Nós queremos, Senhor, ser uma luz que brilha nesse mundo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.